Na Mirante News FM 104,1. Juraci Filho. Já estamos de volta com Abrindo o Verbo aqui na Mirante News e nós, a partir de agora, daremos prosseguimento à série de entrevistas com os prefeituráveis, os candidatos à Prefeitura de São Luís. De acordo com o sorteio, hoje o entrevistado é o candidato do PDT, Fábio Câmara. E nós vamos, durante 1 hora, das 2h30 às 3h30, com intervalo na primeira meia hora, intervalo, e a gente volta para fazer mais questionamentos, perguntas, participação. Você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp 991 42 50 60 e também o YouTube da Mirante News, né? Para você deixar registrada a sua pergunta e a produção vai nos encaminhar e a gente vai ter o prazer de lançá-la para o candidato responder. Candidato Fábio Câmara, do PDT, a Prefeitura de São Luís, seja bem-vindo. Aqui é Mirante News 104,1. Muito obrigado, é um grande prazer. Quero agradecer de forma muito carinhosa nesse espaço tão precioso que nós podemos discutir a nossa cidade. Eu vou ser grosseiro, mas vou começar pelas damas, saudando a Alessandra, que é mulher, que esse momento aí que a gente precisa olhar com muito carinho, com essa violência que acontece com as mulheres. Nós registramos hoje 50 casos de feminicídio em São Luís, no Maranhão. Então é algo que muito doloroso. Aí eu volto para você, Juraci, que não é homem que faz isso, há uma diferença de homem e de macho. Homem cuida, macho machuca, maltrata e remete ao feminicídio. Meu amigo Wallace, satisfação ser sabatinado por vocês e falar de forma muito direta aos ouvintes da Rádio Mirante News FM. É um grande prazer estar aqui e me coloco à disposição para ser sabatinado e que as pessoas, que os ouvintes, que os internautas possam fazer a devida avaliação e assim definir o melhor, porque nós estamos falando da cidade que nós amamos e que vai cuidar aí dos 4 ou dos 8 anos de São Luís. Wallace Brito, já foi anunciado, mas é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso, continuando essa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura, cumprimentar o candidato Fábio Câmara, que possa ser, é claro, uma ótima oportunidade de ele apresentar as suas propostas, as suas ideias para a cidade de São Luís. Alessandra da Tavenha, você é figura exponencial nesse bom debate que nós levaremos a partir de agora ao público. Temos dito, Juraci, que é o espaço mais democrático da radiofonia maranhense, eu diria até do Brasil e do mundo, porque é o espaço que o candidato, de fato, né, tem esse canal direto com o ouvinte, com o ludovicense, ainda mais diante de 412 anos de história. O ouvinte ele quer saber o que o candidato tem a oferecer dentro do seu plano de governo. É isso que nós estamos aqui para poder debater. Fábio Câmara é candidato a prefeito de São Luís nas eleições de 2024 pelo Partido Democrático Trabalhista. Nasceu em São Luís no dia 24 de setembro de 1972. Fábio Rogério Barbosa Câmara tem 51 anos de idade. Declarou ao TSE ser solteiro, tem um grau de instrução superior incompleto e sua profissão atual é empresário. Ele já foi vereador na capital por 2 mandatos, sendo um temporário a assumir a vaga de Valdo Rodrigues em 2022. O ex-vereador já tentou ser prefeito de São Luís em 2017 pelo PMDB, mas não foi eleito. A candidatura será de chapa pura, sem coligações, com o pastor da Assembleia de Deus, Marco Aurélio, como candidato a vice. Candidato Fábio Câmara, do PDT, o senhor quer ser prefeito de São Luís para fazer o quê? Primeiro eu quero fazer só uma pequena correção, que eu sou casado com a Carla, pai da Maria Cecília, que eu quero mandar um abraço para a Carla, para minha esposa, que é uma grande companheira que eu tenho. Eu lhe peço desculpas em nome da produção. Não, sem problema. Primeiro, a pergunta que você me fez, maravilhosa, para ser prefeito de São Luís, para fazer o quê? Primeiro, ser garantidor de direito das pessoas. Eu venho de longe, eu venho de uma cidade chamada Cajari, e os direitos das pessoas que a gente conhece, eu fui vereador, eles são cesseados. Eu quero ser prefeito de São Luís para reconstruir São Luís. São Luís precisa ser reconstruído a partir dos números que nós temos. Eu quero ser prefeito de São Luís para devolver tudo que São Luís me deu. São Luís, como disse minha mãe,
quando nós partimos lá de Cajari, naquela madrugada, no povoado chamado Croatá, eu perguntei para ela, por que nós não vamos para São Luís, para Cajari? Ela disse, Cajari não te dará a oportunidade que São Luís vai te dar. E São Luís me deu grandes oportunidades. Estudar, trabalhar, começar, como fala aí há pouco, trabalhei no PMDB como Serviços Gerais, e me transformar este homem que aqui estou. E eu quero, sem dúvida nenhuma, pensando aí em 12 mil alunos fora da sala de aula. Eu venho de uma escola pública, estudei a vida toda de escola pública. Eu andei 30 anos de ônibus na minha vida. E o meu pai morreu no Socorrão. Como acabo de receber uma foto de um amigo meu que está no Socorrão, uma foto extremamente triste. E o principal motivo desta candidatura é devolver para nosso povo, boa parte dele, 34% de pessoas que moram na favela, o direito de cidade. As pessoas não têm direito de cidade. E esse desafio não é somente meu. Eu espero que seja o desafio do próximo gestor, que assim seja feita a vontade do povo. Candidato, o senhor tem falado bastante também, eu tenho observado, em relação à saúde, inclusive em contratar hospitais privados. Como é que se daria esse seu plano? Primeiro, nós precisamos enxergar São Luís como população própria. Não dá para planejar São Luís na saúde. Eu fui gestor metropolitano de saúde e não dá para planejar São Luís pensando somente a população própria, os moradores de São Luís. Nós temos que pensar São Luís como população própria e como região metropolitana. Por quê, Fábio? Porque as pessoas que têm um problema em São José de Ribamar, Pasto Lumiar, Raposa e Alcântara, elas vêm para cá. Porque elas, não só na cabeça dela, mas ela entende que a maior capacidade física instalada está aqui em São Luís. Os especialistas estão aqui em São Luís. E eles vêm para cá. Precisamos planejar como Wallace, população própria, região metropolitana. Para além disso, a gente ouve todos os dias que o Socorrão é cheio de fila, de ambulância, de não sei o quê. Nós precisamos planejar e entender que São Luís, que o Maranhão é dividido em 3 macro-regiões. Macro-região norte, que é que nós estamos, sul e leste. A macro-região norte é uma pactuação feita na CIB, na bipartite, que recebe aproximadamente 4 milhões de habitantes, de pessoas que são referenciadas para cá dos municípios. E todos os prefeitos aí reclamam, dizendo que é ambulância, que é cheio, que não recebe dinheiro. Isto se chama população referenciada. E essa população referenciada recebe-se o dinheiro dos municípios e ficam colocando culpa nos municípios e nas ambulâncias, nessa fila toda. Primeira coisa que nós vamos fazer, de forma muito prática, criar um call center. Nós fizemos isso quando eu fui gestor metropolitano. Nós acompanhávamos a vida de todas as UPAs e de todos os hospitais e dos leitos de retaguarda. Vamos criar uma grande central e um call center que nós vamos acompanhar e vai ter o médico de plantão. Primeiro, vamos começar a resolver o problema da emergência, que é uma das portas de entrada para a nossa rede. Na hora que ligar do interior e disser que o paciente tal está vindo para cá, nós vamos saber a situação real do paciente e vamos referenciar. Um call center 24 horas com médico de plantão, acompanhando, tempo real. Esse é o mundo. Hoje todo mundo vigiando todo mundo. Isso é uma realidade do mundo. O segundo ponto, quando você me perguntou da fila, isso não fui eu que inventei. Isso aconteceu em São Paulo. O Dória, prefeito de São Paulo, em 60 dias acabou com a fila. Ele chamou Corujão da Saúde. Nós vamos chamar fila zero. Vamos contratualizar com a rede privada. O SUS é muito caro. Claro, quando não tem capacidade física instalada, condições de resolver esses problemas, pode se contratualizar com a rede privada. Contratualiza com a rede privada e no horário da noite, que essa rede privada não estiver funcionando, as clínicas, fazer os exames, as cirurgias. Mas isso não seria só nos casos emergenciais, não? Nesses primeiros 60 dias. Porque nós não podemos imaginar que nós temos 1.600 ressonâncias para ser feitas. Cirurgias eletivas. Na pandemia foi utilizado assim. Né? Do mesmo jeito, é isso que nós vamos fazer. Não vai ser ad eterno, mas vai ser para resolver agora. Se nós não planejarmos ou agora, com olhar para trás, porque nós precisamos resolver esse problema das pessoas. É inadmissível que mulheres, como a Alessandra aqui, mulheres que têm uma vida sexual ativa, não tenham o exame básico, citopatológico, o Papa Nicolau. O Ministério da Saúde estabelece para o financiamento da atenção básica que atinja pelo menos 45%.
O prefeito de São Luís prometeu 80%. Ele toca apenas em 13%. Quando ele faz isso, ele impede mulheres de saber se tem um cisto, se tem um HPV, se tem um câncer NIC1, NIC2 e NIC3. Nós não podemos perder a linha do cuidado do paciente. A saúde é uma rede. Se tu não pensar a saúde como rede no todo, é impossível tu administrar. Então, nós temos que não perder essa linha do cuidado de forma poliárquica esta rede, e aqui, em torno disso, a atenção básica, que é a grande porta de entrada. É isso que nós precisamos fazer. E com a estrutura física que aí está, dá para colocar em prática esse projeto? Ou o senhor teria um outro hospital para construir? Nós não temos, primeiro, recurso para administrar, fazer um hospital de grande porte de 350, 400 leitos. Não tem dinheiro para isso. Nós precisamos falar a verdade para as pessoas. Agora, nós precisamos resolver o problema das pessoas, porque esse é o nosso desafio. Não construímos as 5 UPAs que estão aí. Se não tivesse construído essas 5 UPAs, nós não tínhamos enfrentado essa pandemia. Era impossível. Se não tivesse feito os hospitais no interior, que aí não era mais da gestão metropolitana, não tínhamos passado por essa pandemia. Se não tivéssemos criado os leitos de retaguarda, não tínhamos passado por isso. Quantos leitos de UTI hoje tu não administra se tu não quantificar? Quantos leitos de UTI tem em São Luís, público e privado? Não passa de 1.000 leitos. Não passa. E essa gestão, ela não pode ser feita só. Tu tem que buscar as parcerias com as pessoas, com o próprio governo do Estado. O que custa nós conversarmos com o governador, mesmo em partido diferente, e perguntar para ele quantos leitos tem de sobra bem aqui, ou que ainda não foram inaugurados, no Hospital da Ilha? Porque qual o problema do Socorrão? Não são os profissionais. Todos os dias os profissionais morrem um pouquinho para dar vida aos seus pacientes. Aqui o que a gente recebe muito de reclamação é de insumos, né? Muita situação de insumos, falta de medicamentos. Né? Como é que o senhor resolveria essa situação de cirurgias eletivas marcadas e que nunca acontecem? Quando eu te falo da contratualização com as empresas privadas, as eletivas nós resolveríamos nessa bem aqui. Dentro do privado? Dentro do privado, nos primeiros 60 dias. E depois voltaríamos à nossa rotina normal. Aí nós íamos criar 3 grandes centros de imagem, que poderia ele entrar no centro, ter uns exames como uma ressonância, como uma colonoscopia. Imagina uma colonoscopia, imagina uma ressonância, imagina uma tomografia. Uma tomografia nem tanto, que já é bem mais fácil. Mas o aparelho de ressonância do Socorrão não está funcionando há quase 2 anos. Enquanto isso, o prefeito faz show caríssimos. Eu entendo que orçamentos são coisas diferentes, mas a gente, quando tem a maior necessidade, eu fui vereador, remanejo o orçamento para cá. Não é saudável reelegermos um prefeito que não cuida da Candidato, saúde. Hoje a gente tem aqui em São Luís, falando ainda da área da saúde, 2 hospitais assim, que são os referenciais, que são os socorrões, né? 1 e 2. Eu lhe pergunto no que se diz respeito a esses 2 hospitais. Temos um localizado no centro de São Luís, uma área em que, de acordo com o que muita gente fala, é difícil de expandir e muita gente reclama por parte da estrutura. E o Socorrão 2, que agora está passando por um procedimento de reforma, inclusive pode até mudar de nome, né, o Socorrão 2. Eu queria lhe perguntar sobre esses 2 centros referenciais. O senhor tem proposta para que eles possam ser melhorados no que se diz respeito à estrutura e também a pessoal, contratação de médicos, profissionais? O que o senhor pensa a respeito disso? Eu complementaria a pergunta, bem feita pelo Wallace, uma coisa que também é crônica. O que o senhor faria com a marcação de consultas, que todo mundo reclama? Bom, nós temos 3 portas abertas na rede pública municipal. O Hospital da Criança, Socorrão 1, Socorrão 2. Primeiro, nós precisamos organizar. Quando eu te falo de organizar, porque as pessoas só conseguem enxergar ali cheio, lotado, que de fato é. É nessa pactuação que foi feita com os quase 136 municípios que referenciou para cá. Se tu não planejar como rede, população própria, São Luís, porque na cabeça nossa o Socorrão é só São Luís. Era para ter só receber aí 1 milhão e 1 milhão e 200 mil. Mas aí vem São Luís, região metropolitana e macro-região. Quando tu não tem a retaguarda para isso e que tu tem uma fila infinita,
Porque a pior maldade que o prefeito fez não foi... Todo mundo pensa, ele marcou vários outros pontos de marcação de consulta. Ele não aumentou a oferta. Ele pode fazer 30 pontos de marcação de consultas, mas ele não aumentou a oferta. Nós precisamos aumentar a oferta. Ele não aumentou. Ele tira de um sistema chamado CISREG, que todo mundo poderia acompanhar esse sistema, e coloca as pessoas numa fila invisível, que é a pior maldade que pode existir. Eu desafio o prefeito, o secretário de saúde, mostrar a fila real de consultas, de exames e de especialistas. Não tem. Para nós conseguirmos organizar o socorrão, é planejar daqui para frente, do momento que nós assumirmos, como população própria, região metropolitana e a população referenciada. Contratualizar com as empresas privadas de forma muito clara e muito objetiva para acabarmos com essas filas de cirurgias eletivas, de consultas de especialistas e de exames. Com 60 dias, nós acabaremos com isso. Agora, partindo para a temática de educação, o senhor apresenta na sua proposta de governo 4 eixos, né, prioritários, e uma dessas prioridades é a educação. O senhor fala de um IDEB de excelência, né, de um Índice de Desenvolvimento de Educação Básica de Excelência, partindo de 4,4 para 5,5. Qual seria, dentro dessa... Como o senhor alcançaria esse IDEB de excelência, candidato? Na proclamação da República, no bicentenário da proclamação da República, a média para o Brasil era um IDEB 6,0. Quando o doutor Jackson Lago foi prefeito e o doutor Tadeu Palácio foi prefeito, o nosso IDEB era lá em cima. Eu insisto, ninguém administra nada sem planejar. Nós precisamos planejar São Luís e falar a verdade para as pessoas. Quantas crianças nascem em São Luís? São Luís nasce aproximadamente 15 mil crianças por mês, por ano. Essas 15 mil crianças são mães como você, mulher, que guardaram essas crianças, que gestaram no seu ventre e no seu útero e que receberam com muita alegria e que deram seus seios para que elas tivessem a seiva da vida. Mas elas não têm para onde ir. E aí a gente exclui a mulher, deixando de trabalhar, deixando de ter uma oportunidade, porque não tem creche para deixar seus filhos. 15 mil crianças. Primeiro nós precisamos fazer... O prefeito mesmo fala de 7 creches que ele inaugurou, perdendo 20 projetos de creches que estavam lá no governo do Edivaldo. Inclusive, eu dei esses dados e deixei à disposição de uma colega de vocês. Antes se falava em 25, né? 25 eu consegui buscar lá no FNDE, no site do FNDE, 20 creches, que perdeu de dar continuidade. E ele me chama de mentiroso de forma muito agressiva. Eu quero debater São Luís. Eu não quero saber de carro de 1 milhão, eu não quero saber se é mal com a mãe, eu não quero saber disso. Eu quero uma direção para estas pessoas, para essas mães que não têm onde deixar essas crianças na creche. Porque de 0 a 6 anos, o cérebro humano ele desenvolve 80%. Nós precisamos de creches para colocar essas crianças. Segundo, quando nós tivermos no tempo da escola, dos alunos, nós precisamos de 2 coisas fundamentais, 3 coisas. Primeiro, um projeto político e pedagógico. Esse projeto político e pedagógico é feito com docentes, discentes, comunidade em geral, padre, matriz africana, discutir. Eu desafio o prefeito a me mostrar o projeto político e pedagógico de cada escola. Não tem projeto político e pedagógico. Professores, nós quantificarmos quantos professores nós temos. Temos quantos professores? Que déficit é esse? O senhor manteria professores contratados ou abriria concurso? Quando nós quantificamos, nós vamos ver que déficit é esse. Nós abriríamos o concurso para saber que déficit é esse. Quantifiquei, vi o que falta, abro o concurso, continuaria com o contrato, porque eu não posso parar a máquina, mas abriria o concurso. Resolvi este problema. Aqui o outro problema, qualificar. Qualificar os professores como? Nós temos que ter o psicopedagogo, o neuropedagogo, formação continuada, psico, neuro, e nós criaremos, que já tem aí em vários lugares, botaremos para funcionar, o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem. O professor aprende os módulos aqui, neste ambiente virtual, ele planeja a aula, ele vê as cadernetas e ainda serve este ambiente virtual para ele avaliar o aluno de forma individual
e de forma coletiva. Candidato, sobre essas propostas que o senhor fala a respeito de modernizar a educação, no que diz respeito a tanto a infraestrutura quanto ao processo de aprendizado, por exemplo, essas propostas de colocar o AVA, também de implementar outros profissionais, requerem também uma reestruturação de muitas escolas. A gente sabe que hoje, nas escolas públicas, não se tem espaço para comportar esses outros profissionais. E talvez seja um dos principais empecilhos. Um O que dos o senhor gargalos, faria, né? o que o senhor faria nesse sentido, para que essas melhorias possam chegar? Não seria também lógico apostar na reestruturação desses espaços? E complementa a pergunta para saber se o senhor construiria mais escolas. Hoje tem algo em torno de 260 escolas. e escolas aqui em São Luís. O senhor ampliaria esse número? Quando eu falei no início aqui que nós precisamos reconstruir e garantir dor de direito. Reconstruir é exatamente isso. Eu falei em devolver a cidade para as pessoas. As pessoas não têm direito à cidade. Quando não tem direito à educação, quando não tem direito à saúde. Vocês só reafirmaram o que eu disse aqui. Hoje, grandes empresas funcionam através de containers. Alugam. O meu comitê tem um container alugado, que é uma sala maravilhosa. Agora, caro é nós deixarmos... Mas climatizada. Climatizado. 12 mil alunos fora da sala de aula. Eu vim do ensino público. Eu estudei em Cajari. Nós remávamos, depois que comprou um barquinho chamado Sonho Real, que minha mãe idealizou. Ia de canoa para Cajari. Eu sei do que é a importância do ensino público. Nós vamos reestruturar. E o quanto necessário for construir as escolas, planejando. Não dá para te fazer isso tudo de uma vez. Planejar. Administrar é planejar, é como você administra a sua casa. Candidato? Pois não. Não, o senhor pode concluir. Você não faz tudo de uma vez na sua casa. A gestão pública, o recurso é findável. Eu vejo as pessoas falando aqui de coisas absurdas, de coisas... Não é a realidade. Nós precisamos falar a realidade para as pessoas. Colocar o aluno na sala de aula, que é fundamental, porque senão, tu sabe quem é a referência dele? A referência dele é o Torre. A referência dele é o dono da boca. A referência dele é o disciplinador. A referência dele, sem dúvida nenhuma, é o que o pai de todos nós dizíamos. É o ensino, é que eu tenho para deixar para vocês. Candidato, a gente está se aproximando do final do primeiro bloco e eu vou ser bem objetivo. O senhor, em 1 minuto e meio, o senhor pode responder, porque para dar tempo da gente fazer um último giro aqui com os dois debatedores, a gente ir para o intervalo e aí o senhor tem mais 30 minutos, com 1 minuto e 30 no final, para fazer suas considerações. Vou fazer uma pergunta política. Fica à vontade. E o senhor fica à vontade para poder responder também. No curso da sua campanha política, não foi bem aceito pela família do Jackson Lago o senhor, né, colar a sua imagem a ele e falar no nome de Jackson Lago, ou pelo menos fazer alusão a Jackson Lago, que é uma referência maior do PDT, não só no Maranhão, mas tem grande referência no Brasil por tudo aquilo que fora. Isso lhe incomodou? Lhe deixou chateado? Eu quero te agradecer pela pergunta, de forma alguma. Inclusive, eu entendo, respeito o posicionamento da esposa do Dr. Jackson Lago, porque eu não falei do marido, eu não falei do pai, eu não falei do irmão. Eu falei da maior referência do PDT. Eu falei do ex-prefeito de São Luís, que não é mais deles, é um homem público. Eu vou falar do Leonel Brizola, por exemplo, que é uma referência do PDT. Eu vou precisar pegar a autorização da esposa do Brizola para dizer uma das frases que Brizola disse: eu sou apenas uma árvore no deserto que precisa apenas de uma gota de orvalho para sobreviver? Não. Respeito. Agora, a história do Dr. Jackson Lago não é mais somente dela. Eu queria convidá-la para ir lá na Estiva, lá no Aruca, nessa caminhada que eu fiz, que a Aruca me disse, a família de Aruca me disse, toda vez que o Jackson Lago, ele vinha sozinho aqui assistir uma missa. Eu quero convidá-la para ir comigo, lá no Rio Grande, onde Jackson Lago sentava na beira da calçada e eu sentei numa igreja que ele construiu. Eu queria levar ela lá na Nova República para conhecer uma senhora, mais ou menos da idade dela, que estava com uma bandeira de Dr. Jackson lá guardada no guarda-roupa, com muito amor e com carinho. É esse Jackson que nós precisamos contar para São Luís, porque minha filha não sabe quem foi Jackson.
porque você deve ter um filho jovem que não sabe o que foi Jackson. Essa história do Jackson, do melhor prefeito de São Luís, de construir São Luís, do IDEB de São Luís, da luta que ele teve, ela tem que ser contada para todo o nosso Maranhão, para o Brasil e, quiçá, para o mundo. 30 segundos, Alessandra. Só para concluir a temática de educação, o senhor fala também de promover e efetivar o programa de escola em tempo integral. De que forma? Fundamental. Muito obrigado pela pergunta. Não somente educação, não somente escola de tempo integral, mas educação integral, turno e contraturno. Nós vamos dar a merenda, o café da manhã, a merenda. No segundo ano de gestão, almoço. À tarde, merenda, lanche, merenda e jantar. Nós precisamos, nós não temos custo, não é caro colocar o aluno dentro da sala de aula. Caro é perder um filho, caro é para a droga, para a evasão escolar. O Maranhão só vai mudar se nós conseguirmos que essas 12 mil crianças possam escrever suas histórias e contar seus dias. E aí, para a gente, vai ser um grande ganho social. Bem, nós estamos recebendo hoje o candidato à Prefeitura de São Luís, Fábio Câmara, do PDT. Nós vamos fazer um intervalo e, na volta, continuaremos aqui com a sabatina com os prefeituráveis. Hoje, nos dando a alegria, a satisfação da presença, o candidato do PDT, Fábio Câmara. A gente vai para o intervalo e volta já com a Mirante News 104,1 nas eleições 2024. Informação para votar consciente. Abrindo o Verbo na 104,1. Potiguar, parceria com você, informa a hora certa. 14 horas e 56 minutos. Os melhores pisos e revestimentos. Louças e metais. E tudo para iluminação. Promoção do chão ao teto Potiguar. Spot LED 5 watts, 5,90. Porcelanato 58 por 58, tipo A, 45,90. Torneira lavatório Perflex, 179,90. E tem muito mais ofertas para você renovar sua casa de cima a baixo. Promoção do chão ao teto Potiguar. Fribal, especialistas em carne, informa a temperatura. 32 graus. Carne boa, economia, qualidade todo dia, mais sabor aonde tem na Fribal. Ofertas especiais Fribal. Coxa com sobrecoxa R$10,99. Costela especial R$16,99. Carré suíno R$18,99. Tem na Fribal. Coxa com sobrecoxa R$10,99. Costela especial R$16,99. Carré suíno R$18,99. Fribal. Quando a força de uma história de luta pela igualdade se junta à força de quem cuida das pessoas, quando a força de quem sempre fez por quem mais precisa se junta à força da juventude, da honestidade e da competência, e quando todas essas forças se juntam à força do povo, ninguém pode segurar. Agora, é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no lugar certo. Em São Luís, vote Duarte Júnior. Coligação Juntos por São Luís, PSB, Avante, PSDB, Cidadania, PT, PCdoB, PV, PL, Podemos, PP, PRD, PSD. Você que anda de moto São Luís, já pensou como é importante uma faixa exclusiva para motociclista, trazendo mais segurança para os motociclistas? Essa é a minha proposta, criar um projeto de lei que cria a faixa exclusiva para motociclista. Para isso acontecer, peço o seu voto, Samuel Evangelista 50453. E para fortalecer, vote no meu candidato a prefeito, Frank 50. Quer saber mais? Siga nossas redes sociais, Samuel Evangelista Oficial. Duarte Prefeito 40. Primeiro eu quero agradecer o convite para esse debate. Sei da importância desse debate. O que vocês estão achando dessa situação que envolve a contratação de escolas comunitárias em bairros bem humildes para organização do carnaval? Eu queria entender, eu acho estranho por que as creches estão ganhando editais aí de 40 milhões. Os editais não contemplam a gente. O que eu ganhei da prefeitura foi ficar fora da programação de São João. Lá tem alguém que não me vê como artista. Hoje o bloco tradicional tá agonizando. A gente vê que realmente foi destacado. Nós mandamos recursos para todas as escolas de samba, para todos os blocos tradicionais, para a reforma e ampliação da Escola de Música de La Lisboa, para as feiras do livro, com Vale Livros. Eu não sabia dessas emendas que você deu. Eu fiquei super feliz de você ajudar as pessoas. Faça isso. Se eu fiz muito como deputado federal, pode botar fé que a gente vai fazer muito pela nossa cultura e muito mais enquanto prefeito de São Luís. Bora resolver!
Coligação Juntos por São Luís. PSB, Avante, PSDB, Cidadania. PT, PCdoB, PV, PL, Podemos, PP, PRD, PSD, União Brasil. Agora é a vez da educação. Agora é Fábio, 12. Com o programa Médico na Escola, nossos alunos terão cuidado com a saúde física e mental. Vamos garantir que todas as crianças estejam saudáveis e prontas para aprender. Agora é Fábio, é 12. São Luís tem jeito sim. Abrindo o verbo. Eleições na Mirante News FM. 104,1. Juraci Filho. Estamos de volta, 3 da tarde, pontualmente, com o Abrindo o Verbo na Mirante News 104,1 FM, recebendo hoje o candidato à Prefeitura de São Luís pelo PDT, Fábio Câmara. Candidato, nós vivemos uma situação de uma cidade, eu chamo de provinciana, no aspecto do transporte público. A nossa mobilidade urbana e quem viaja ao Nordeste brasileiro, eu sou ludovicense, eu fico estupefato de ver uma situação de um modal apenas nessa cidade, de um transporte carcomido. O que o senhor pensa para resolver essa situação de uma cidade que é quatrocentona e vive ainda com o modal da maneira que está? São 700 mil usuários que dependem dele e que sofrem bastante com carros quebrados, quando chove, chove mais dentro que fora. O senhor vai fazer o quê para transformar essa situação, caso 1º de janeiro de 2025 o senhor sente naquela cadeira de prefeito de São Luís? Eu vou resolver o problema. Eu vou resolver. Primeiro que eu sei como resolver. Mas antes de responder a sua pergunta, eu quero lhe falar de duas coisas. Os países, os estados, as cidades desenvolvidas, elas já não falam mais somente de mobilidade. Elas falam de imobilidade. Por exemplo, São Paulo, um estudo da FGV, ela mostra que São Paulo fez um estudo da imobilidade, o que causa para a cidade, o prejuízo que causa. As pessoas fizeram um estudo de um ano, 45 horas paradas no trânsito. Sabe quanto foi o prejuízo que São Paulo teve? Chuta aí, valor. 40 bilhões. Com a imobilidade. Com a imobilidade. Olha que coisa interessante. Aí tu vem em Rio de Janeiro, 13 horas, sabe quanto? 35 bilhões. Cidade de Nova York, cidades americanas, olha a diferença. 2 horas, 121 bilhões. A imobilidade. Imagina o prejuízo do nosso povo. E aí, quando você me pergunta de mobilidade, eu vou dizer que nós vamos fazer e resolver esse problema de duas formas. Primeiro, valorizando a mobilidade ativa, pedestres, ciclista. São Luís, eu vou te convidar para ir comigo bem aqui na Avenida dos Holandeses, que é o cartão postal do prefeito, que é a maior obra. Eu desafio nós pegarmos um deficiente visual e colocarmos ele para andar nas calçadas e tu localizar o piso tátil de forma linear. Não tem piso tátil. São Luís, o prefeito deixou São Luís uma cidade hostil. Vamos chamar um deficiente físico. Neste caso, inacessível. Inacessível. Vamos pegar um deficiente físico e vamos colocar numa cadeira de roda. Ele não tem mobilidade. Vamos pensar um ciclista. Está acabando aqui com a Avenida Najância, que quer fazer uma ciclovia na calçada. Eu quero hipotecar minha solidariedade aos comerciantes daqui e aos comerciantes da Castelo Branco, porque botaram um corredor de ônibus e não tem estacionamento. Eu vou resolver, acabou com o comércio. Voltando para a litorânea, para Holandeses, lá não tem uma ciclovia. Hoje passou uma reportagem de acidentes de motos. Pessoas que não têm carteira, foi em Balsas, mas eu vou pensar em São Luís, porque São Luís, só este ano, nós já tivemos 100 vítimas fatais no trânsito de São Luís. São Paulo fez a faixa azul para o motociclista. Na mobilidade ativa, pedestres, motociclistas e ciclistas vão ser prioridade junto com o transporte de massa.
É inadmissível São Luís ter só o modal. Em 2016, eu falei que nós íamos ter um terminal multimodal. O aquaviário, o rodoviário e o ferroviário. Quando eu falei em tirar o VLT do galpão, eu fui super criticado. O governo federal está fazendo um estudo que a única capital do Brasil que só tem o modal é São Luís. Inclusive através do BNDES. Através do BNDES, para implantar VLT, BRT ou trem. O VLT, se nós usássemos o VLT fazendo uma mobilidade rural, fazendo da onde São Luís começa, lá da Araracanga, lá na Estiva, colocaríamos na malha ferroviária, que já existe da Transnordestina, que a bitola métrica é a mesma, sair da estação Araracanga, chegaríamos até a Mandubé, na Estiva, até a Pissarras, e depois chegaríamos lá no porto, ali no terminal do porto. Chegando lá, nós viríamos pela Avenida dos Portugueses e chegaríamos aonde nasceu, de fato, o projeto do VLT, saindo aqui do terminal da integração. Mas o senhor ia aproveitar o que está aí corroído? Nós teríamos que saber como está, porque é o dinheiro do povo. Triste é pagar um aluguel desse VLT que está lá. 3 milhões de 3 reais. milhões de reais. Época, né? Um ponto. Se você lembrar bem aqui, o Felipe Andrés, ele tem um estudo que ficou pronto de nós fazermos do Tamancão para cá para instalarmos o teleférico. Está lá. Deu certo no morro, deu certo na Rocinha. Por que não dá certo aqui? Se você pensar, a Ilha do Tauá... O senhor fará um teleférico aqui? Falei. E tem um estudo, e eu quero parabenizar, inclusive, o ex-deputado Bira do Pindaré, que discute isso. Nós vamos fazer isso, não tenha dúvida. Eu vou fazer. Eu fui vereador de São Luís e discuti a questão do transporte alternativo. Nós temos 60 mil pessoas que usam o transporte alternativo. Homens e mulheres que vivem na clandestinidade. Quando esses 6 mil pessoas que transportam essas 60 mil pessoas, elas estão na clandestinidade e estão na margem de desempregados, regularizando isso. Mas como é que o senhor ia regularizar? Porque tem que passar pela Câmara, né? Já tem uma lei aprovada pela Câmara. E aí taxaria? Totalmente, como eu vou fazer. Hoje, para eu revolucionar esse sistema de transporte, eu falei isso lá atrás, nós acabaríamos com o sistema de catraca. Juraci, tu é minha idade, tu não tem 50 anos, tu é jovem. Não tenho 50. Não tem 50 anos. Tá vendo como o senhor tem mais idade. Um pouquinho de que tu. Tu sabe como era o nosso tempo do táxi? Isso é tempo do teu pai. O táxi era aquele sistema de catraca. Livre, não tinha livre no táxi? E a gente girava ali. Esse sistema de catraca é ultrapassado. Táxi hoje é quilometragem. O aplicativo, quilometragem. Se nós implantarmos o sistema por quilometragem, o empresário, se ele rodar com 1 ou se ele rodar com 100, não vai ter diferença. Quando eu falei para você... Mas aí o senhor ia ter que encarar esse sistema, que aí está. Eu vou está. encarar porque eu vou criar um... Ou o senhor vai falar fino? Porque eu já vi muitos aqui me responder que falam grosso e que quando senta na cadeira, aí muda a história. O Chacrinha dizia, quem não se comunica... Se trubica. Né? Então, se trubica. Nós vamos conversar com os empresários, porque vai ser bom para eles, vai ser bom para a população, vai ser bom para a cidade. Quando eu te falei de garantidor de direito, sábado e domingo tem bairros de São Luís que não tem transporte. Eu dei o exemplo do Cajueiro, tem ônibus a cada 4 horas. É isso que nós vamos fazer. Regularizar primeiro o sistema do transporte alternativo. Para onde, Fábio? Área Rural 1, Área Rural 2, e Itaquibacanga. Candidato, eu queria voltar sobre o assunto que o senhor até tocou no ponto, sobre a colocação de faixas para moto, né? O senhor também fala no seu plano de governo de colocar faixas para ônibus, coisa que a gente já teve aqui em São Luís, algumas avenidas, o senhor elenca no seu plano de governo. A gente sabe que aqui em São Luís, grande parte, para dizer a maioria das avenidas, elas têm no máximo 3 faixas. Isso. Do centro, esquerda e direita. Se a gente for pensar numa faixa exclusiva para ônibus, seria a faixa da direita, né? E aí sobrariam mais 2, a faixa central e a da esquerda. O senhor propõe colocar mais uma faixa para motos. Diante dessa demarcação,
Isso não deixaria o trânsito um pouco mais lento? Isso não deixaria o trânsito mais complicado com essas demarcações? Como é que o senhor pensaria nisso, justamente para resolver também um dos problemas que é, no caso, o contingenciamento de veículos, a grande quantidade de engarrafamentos que nós temos? Quando eu comecei a entrevista, eu tive uma pequena conversa com o Juracy e ele me disse, quando nós fomos gestor metropolitano, ele cancelou o plano de saúde porque ele gostava do atendimento da UPA. Funcionava. Funcionava. Na hora que o sistema de massa funcionar, as pessoas deixam o seu carro em casa. Para que nós pudéssemos fazer uma faixa, a faixa de rolamento, que são as 3 faixas, está aqui, 3 faixas de rolamento, elas têm 3,80 mais ou menos. Nós vamos diminuir a faixa de rolamento para dificultar um pouco o transporte de carro mesmo e fazendo a faixa de rolamento aqui para o motorista de ônibus. Nós vamos diminuir um pouco, de 3,80 metros, diminuir um pouco, para que eu ganhe espaço para fazer o corredor de transporte para o motociclista. É inadmissível nós perdermos uma vida. E aí eu falo direto para os motociclistas. Todas as vezes que acontece um acidente com um motociclista, tu diz o quê? Eles são imprudentes. A culpa vai com a vítima. Impressionante. Eles são imprudentes. A culpa vai com a vítima. Esse é o desafio nosso. Eu vou criar, me mostra a faixa de exclusiva para ônibus na Avenida dos Holandeses. Me mostra nos africanos. Me mostra na Guajajara. Porque o prefeito prioriza carro. Candidato. Nós vamos priorizar CPF e não Renavan. Candidato, vou fazer uma pergunta política ao senhor. Eu tenho acompanhado, não é, para a passo toda a movimentação de todos os candidatos prefeituráveis em São Luís. E tenho acompanhado os diversos discursos. O senhor tem boa oratória, o senhor faz uso dela quase sempre. E o senhor remete bastante na parte administrativa ao Jackson Lago, a gente conversou ainda há pouco, a Leonel Brizola. Mas eu não ouço o senhor falar sobre o legado deixado pelo ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que foi prefeito do PDT por 2 gestões aqui em São Luís. É um legado que deve ser esquecido, realmente? Não. Eu acho que, se eu te perguntar o que você gostou, o que você achou da gestão do Edivaldo, você vai me dizer, por exemplo, que as praças foram uma grande conquista. O que é importante para a cidade, para nossas vidas, para a nossa casa, a tendência é cair no esquecimento, porque é importante. Vamos pegar como exemplo as praças. Quando eles fez as praças tornaram importante para a cidade, para as famílias passearem, os espaços públicos, mas era importante. Quando virou importante, quando se resolveu, caiu no esquecimento, não, deixando ele com 80%, mas não conseguiu dar sustentabilidade para ele na política. Mas a saúde não foi boa, a educação não foi boa. E é por isso que o senhor não quer tocar, né? E eu fui oposição a ele na Câmara Municipal, que eu era vereador. Então deleta-se esse estágio de gestão do PDT depois do Tadeu Palácio. Na verdade, ele elegeu-se no PDT e, por final, deixou o nosso partido. Ele não apoiou o nosso candidato a governador, o senador Everton, no PDT. Então, eu quero tomar como exemplo, por exemplo, o João Castelo, que nunca foi no PDT. Mas João Castelo, nós não falávamos de crise hídrica. E João Castelo foi buscar água a 90, 150 quilômetros. Nós não falávamos de déficit habitacional. João Castelo foi buscar Maiobão e Cidade Operária. Nós não falávamos de Olimpíadas. Ele foi buscar o complexo esportivo. Eu trago o doutor Jackson Lago para a nossa memória, bem aqui. O momento, bem aqui, onde é o Shopping Jaracati, era o lixão. Era o lixão. Jackson Lago pega este lixão e leva para o aterro da Ribeira. Planeja para 25 anos. Percebendo agora, ele planejou para 25 anos. Quanto mais somos, mais nos alimentamos. Mais lixo produzimos. O que era para 25 virou 15. Aí nós fomos buscar onde, Juracy, ajuda? No continente, lá em Rosário, na Titara. São Luís, o gestor, o prefeito de São Luís, ele precisa planejar São Luís, como eu comecei falando, região metropolitana. Essas áreas agricultáveis, até quando tem? Até quando vamos poder fazer? Essa mobilidade vai ser como? Se nós não discutirmos região metropolitana, São Luís é uma ilha. Você sabe que ainda é uma grande situação
essa discussão da metropolização. Mas a Alessandra tem pergunta para fazer? Sim, depois eu toco nessa questão. Eu quero debater sobre a questão da sustentabilidade. O senhor apresenta no seu plano de governo 3 programas. Um programa Adote uma Nascente, criação da Agência Municipal de Regulamentação dos Serviços Públicos e também a motorização da barragem do Bacanga. Eu queria que o senhor falasse desses 3 projetos que o senhor tem de forma bem objetiva para o ouvinte entender esse eixo que o senhor aborda no seu plano de governo. Só para complementar sobre o ponto da nascente, a gente vê que hoje os nossos rios de São Luís, maioria deles, para não dizer todos, estão em condições realmente bastante poluíveis. O senhor até propõe um transporte hidroviário, né, no seu plano de governo. E aí eu queria saber se o senhor vai também passar a cobrar das empresas, das pessoas, passar, por exemplo, a exigir que as pessoas paguem multas por descartar de forma ilegal lixo nas ruas, nos rios e em qualquer outro lugar. Nós precisamos resolver primeiro a educação. Se nós fizermos uma educação e se nós tentarmos e que nós vamos conscientizar a partir das escolas as crianças, nós vamos conseguir fazer o descarte, que esse é um dos grandes problemas, como descartar o lixo, o plástico. Primeiro, nós precisamos pensar na logística reversa. Poucas pessoas, e Dona Maria, que não sabe ler e escrever, ela sabe o que é logística reversa? Ela sabe o que é sustentabilidade? Ela não sabe. Nós precisamos falar de forma clara. Ela comprou um telefone. Na hora que tu comprou um telefone, tu tem uma nota fiscal. Esse telefone não serviu, você pega o telefone e vai lá na loja e devolve o telefone e a loja tem a obrigação de receber. Isso é uma geladeira, isso é um sofá, isso é qualquer objeto que tu compra, quem te vendeu tem que dar o destino final e receber. Isso é a logística reversa. Fundamental. Quando nós falamos de uma nascente, nós precisamos identificar as nossas nascentes, porque a água é findável. Vai faltar água. E se nós não fizermos isso, construir em cima de nascente. O que aconteceu no Rio Grande do Sul? Fizeram construção em cima de nascente, fizeram construção em cima de córrego, e assim sucessivamente. A natureza veio e tomou o lugar dela. Essa falta de sustentabilidade lá no Rio Grande do Sul nos mostrou que em 11 dias destruiu um Estado. Destruiu um Estado. Quanto à barragem do Itaquibá, a motorização, nós vamos buscar na cidade do conhecimento, que isso é um assunto novo para a gente. A cidade do conhecimento, o Brasil, o Maranhão gasta absurdo na cidade do conhecimento, que é a UFMA. Impossível administrar São Luís sem buscar. O que é a UFMA para a gente? Ensino, extensão pesquisa, né? E pesquisa. Quem tem maior pesquisa sobre a barragem do Bacanga? Quem é para ter? Sou eu, você ou é a UFMA? É a UFMA. Vamos buscar e eles vão nos ajudar a administrar. O senhor fará uma parceria com a UFMA? Uma parceria com a UFMA. Nas nossas próprias nascentes. Eles têm. Eles sabem onde estão todas as nascentes. Ele tem a estratificação desta cidade. E nós vamos buscar e dizer, UFMA, senta aqui do nosso lado e nos ajude a administrar São Luís. É impossível, administrar São Luís sem essas mãos amigas. Candidato Fábio Câmara, em relação à segurança, a gente sabe que segurança pública é um dever do Estado, mas uma responsabilidade de todos. Tem muitos municípios brasileiros que sabem lidar com a guarda municipal e elas integram um sistema, né, de segurança. O que o senhor tem em mente? O que o senhor tem projetado, caso o senhor assuma a Prefeitura de São Luís, em relação à segurança pública? Que contribuição o senhor poderia dar à cidade? Primeiro, assumir o meu papel. Neste ano, 2024, nós estamos em setembro, nós já tivemos mais de 270 assaltos dentro do sistema público de transporte. Responsabilidade do prefeito. Ele administra esse sistema. As cidades com acima de 250 mil habitantes, responsabilidade da segurança é também do município. O que nós vamos fazer no sistema público de transporte de São Luís? Para que nós possamos resolver e deixar a mulher que é assediada lá dentro confortável. A mulher que anda com seu telefone nas partes íntimas, com medo do assalto. O motorista de ônibus com medo do assalto. Cobrador não tem mais. A primeira coisa que nós vamos fazer é integrar o sistema. Um sistema único. Já tem
esse sistema, sala de vídeo monitoramento acompanhando em tempo real, tecnologia embarcada nos ônibus, pegando guarda municipal. Nós vamos criar a polícia municipal ostensiva que já tem em São Paulo. Nós vamos criar no sistema de trânsito a polícia municipal de trânsito ostensiva. Interliga polícia municipal, SMTT, polícia militar, segurança pública e polícia militar. Estado. Estado tem para cada, vamos dar um chutômetro, para cada 1.000, eu acho que nós temos um policial. Aí nós interligando isso já melhoraria muito. Faríamos blitz nas paradas de ônibus, nos lugares mais violentos. Botaríamos em prática a botoeira, que algumas pessoas já discutem, que acham que o botão do pânico, nós colocaríamos. Você se compromete a colocar câmera em todos os ônibus, candidato? A questão do Wi-Fi no Maranhão, as empresas de telefonia, de internet, elas cresceram muito. A contrapartida que nós íamos buscar esta parceria era colocar o Wi-Fi em todos os ônibus, até para eu ter o vídeo monitoramento, senão eu não vou ter o vídeo monitoramento. Assim, hoje a polícia reclama bastante, que acontece um assalto e o ônibus, não tem quando câmera. Tem câmera, tem, mas está faltando, porque não filmou, não armazenou. Volto a dizer, quando disse que seria candidato a prefeito, era para ser garantidor de direito. É isso. É que são coisas simples. Ninguém vai inventar a roda. Nós vamos botar simplesmente a roda da segurança para rodar. Integrar o sistema, conversar. O prefeito de São Luís é mal com o irmão. O prefeito de São Luís é mal com o pai. É o desafio. Quem é o secretário de comunicação do município, tu sabe? Ninguém sabe. Não se comunica com ninguém. Eu não vou perder um momento desse tão precioso que eu tenho aqui para falar, mas a verdade é essa. Candidato, no seu plano também de governo, o senhor prioriza 4 eixos, mas deixou de lado o esporte. Acho que é uma boa oportunidade do senhor, aqui na entrevista da Mirante News, falar o que o senhor tem de proposta para o esporte, tendo em vista que não há no plano de governo. Não é que não há no plano de governo. Eu sou amante do esporte e nós priorizamos os eixos e ali tudo vai se desenhando para cada área. Eu joguei basquete no liceu, fui atleta de basquete, e o esporte nos representa. O esporte nos emociona. O esporte nos une. Mas, para além de todos os torneios, nós precisamos ter a presença do poder público. Nós precisamos ter um calendário do esporte amador. Nós não temos um calendário do município. Nós precisamos reformar os espaços públicos como praças e parques, que as pessoas fazem uma caminhada, que eu arremessava lá no Parque do Bom Menino, acordava cedo para me preparar para o Gêmeos. E esses espaços, como as quadras esportivas das escolas, elas precisam ser devolvidas para as escolas e para as comunidades. Para além disso, nós precisamos saber como está esse conselho esportivo, porque é uma forma da sociedade acompanhar e planejar junto comigo isso. E também acompanhar a execução. Nós vamos criar a Bolsa Atleta, que é o governo, algo que deu certo, o governo federal. Nós vamos uma Bolsa Talento. O município de São Luís vai incentivar a Bolsa Talento, porque o esporte ela é uma locomotiva, principalmente para nós, homens e mulheres pretas. O senhor pensa em fazer algo pelo Nilzinho Santos? Que Totalmente, tá aí, vezes, mas não desta forma, maldade que fizeram. E não esqueça da praça que fica bem em frente também. também. Que eu joguei lá na Catule da Paixão Cearense, basquete. Eu, BJ, João Eric, vários Conde, várias pessoas que Conde não está mais nem nos nossos meios, que a gente chamava de feição. Eu sou do bairro, eu sou da comunidade. Nós nos reuníamos todos os dias, final da tarde, para jogar aquela pelada, aquele basquete, ou às vezes o travinha, ou às vezes o queimado. Nós precisamos respeitar a linha do desejo das pessoas, e elas é que vão dizer que prática esportiva vão fazer. Uma zumba lá no Maracujá, que nós apoiamos, a moça chegou para mim essa semana e disse: eu perdi 8 quilos com a zumba, São Luís está obesa, nós precisamos melhorar a saúde das pessoas. E aí o poder público estratificar isto que nós vamos fazer, estratificando isso, nós
nós vamos encontrar essa população invisível. Eu vou te dar exemplo no campo lá na Itapera do Maracanã. Eu, prefeito de São Luís, eu vou iluminar todos os pequenos campos de futebol, porque o cara não tem só o final de semana. Quando é à noite, ele quer bater uma pelada, jogar com o filho, interagir com os amigos. Isto é saúde. Candidato, nosso tempo está avançando e a gente está caminhando para o final da entrevista. Então, eu pediria, por indulgência e gentileza ao senhor, que nós, até mesmo nós debatedores, viu, Wallace e Alessandra, fôssemos mais... pudéssemos fazer uma síntese das perguntas. Nós temos 6 minutos, onde 1:30 é para as suas considerações finais, onde o senhor vai se dirigir ao público, ao seu eleitor e falar o que bem entende. Né? Então, a gente tem pouco tempo para poder fazer pergunta ao senhor. De 30 segundos, em 10 segundos eu pergunto. Tá. Assistência social, nós estamos aí com crianças, garotos venezuelanos, bolivianos, maranhenses, brasileiros, ludovicenses, nos semáforos, nas ruas de São Luís, precisando de apoio. Você vai fazer o que para resolver essa parte assistencial? Primeiro, nós precisamos resolver com muita clareza. Quantos CRAs nós temos? 20 CRAs. Quantos CRAs nós temos? 5 CRAs. Isso aí é um grande desafio. Cuidar disto, aumentar essa capacidade física instalada para atendermos essas crianças. Se não for de outra forma, não tem jeito. O que temos é isso bem aqui e esse grande desafio, reorganizar isso, melhorar a capacidade física instalada, que não existe, vive mudando de endereço, não tem algo fixo que as pessoas de fato possam se direcionar, valorizar os profissionais, qualificar, quantificar, aí sim nós podemos ir acolher as pessoas. Cultura e turismo, o que o senhor pensa para fomentar essas duas áreas que são tão assim, essenciais aqui para a nossa cidade? Interligado uma com a outra. Não dá para pensarmos em cultura se não pensarmos na região metropolitana. Como nós vamos pensar um turismo religioso se nós não pensarmos na área Itaquibacanga, na Via Sacra, no Coatraque, lá no Círio de Nazaré, e em São José de Ribamar, o grande festejo. Alcântara, o histórico, o arquitetônico. Raposa, o náutico, e assim São Passo do Lumiar. São Luís tem que estar interligado. Primeiro, tem que ser o melhor lugar para quem mora. Se nós não pensarmos que São Luís é o melhor lugar para você e para você, ele nunca será o melhor lugar para quem chega. São Luís tem que ser o melhor lugar para quem mora e depois será para quem chega, que esse é o nosso desafio. Vendedores ambulantes, taxistas, mototaxistas, a população em geral carece de banheiro público. Terá na sua gestão? Exemplo, São Paulo, mototaxistas, tem abrigos em container. É algo que já existe. Nós vamos fazer esse estudo, como eu te falei, dessa estratificação e colocar. É tão triste a gente ver um mototaxista, um motociclista, as pessoas que trabalham sem os equipamentos necessários e na madrugada debaixo do viaduto como pessoas que não têm dignidade. Ninguém merece isso. Prioridade. Nós vamos distribuir aquelas antenas para ele por conta... Eu empinei pipa, gente. Eu fui criança e aquela pipa é um perigo hoje. O pipa vai empinar no lugar da pipa, lugar seguro. Nós somos a favor de qualquer tipo de... O problema não é a pipa, o problema é o cerol. O cerol, que nós vamos ter que ter. E vamos distribuir essas antenas para eles, para que possam proteger. Candidato, uma pergunta do ouvinte. Aqui o Frazão está dizendo aqui, ó. Pergunta ao Fábio Câmara, o candidato, sobre a ideia de privatizar a saúde em São Luís para melhorar o atendimento à população. Onde o ilustre candidato Fábio Câmara tirou essa ideia? Frazão. A terceirização é real, mas nós não vamos abandonar o concurso público. A terceirização facilita você. Você me falou ainda agorinha da UPA, que as UPAs deram certo. Tinha terceirização para a compra de medicamento, para contratar o profissional e assim sucessivamente. O Brasil vive hoje essa mudança e nós precisamos estar preparados para essa mudança. Mas nós não vamos perder o olhar no funcionalismo público e no concurso público. Candidato Fábio Câmara, a partir de agora, na Mirante News 104,1, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para as suas considerações finais. Primeiro, gratidão, agradecer ao sistema por esta oportunidade ímpar de nos comunicarmos com São Luís. Por ser sabatinados e as pessoas poderem avaliar o nosso nome. Gratidão à minha mãe, Dona Firmina, que me trouxe para São Luís. Ela hoje é deficiente visual por conta da diabetes, mas ela está em casa com o ouvido no rádio. E quando antes de vir, eu fui lá tomar a bênção para ela e ela disse, faça o melhor. Agradeça a oportunidade que São Luís te deu. Minha mãe, eu estou fazendo.
Minha mãe que me gestou no útero, minha mãe que me gestou no ventre e que me ensinou os primeiros passos da vida. Sem ela, não estaria aqui. São Luís, que fez 412 anos. São Luís, 412 anos, algo sugestivo. 12. São Luís nunca teve um prefeito com a nossa cor da pele. Sem vitimizar, antes de me culparem de vitimização. Mas é a realidade. Falamos de democracia racial, 73% da população, homens pretos e mulheres pretas, e nunca tivemos um prefeito preto. Para além da cor da pele, nós nunca tivemos um prefeito que estudou escola pública, que andou de ônibus, que perdeu o próximo querido no Socorrão, que é filho de mãe e pai do interior do Maranhão, e homem preto. Se tu botar um homem branco, tem vários que têm essa mesma história de vida. As histórias de vida do povo do Maranhão, na sua maioria absoluta, é igual. E é disso que eu quero falar. Eu peço a oportunidade para ser prefeito de São Luís. Sem ilusão, é para cuidar da nossa história de vida. Como estas mãos aqui, eu construí a minha história de vida. Assim como vocês, com estas mãos, construíram a história de vida de vocês. Que Deus abençoe vocês e que com essas mãos leve Fábio Câmara para ser prefeito de São Luís. Porque a sua história é a minha história. Eu sou Fábio 12 e aproveito para pedir para a bancada para avaliar meu nome, que eu quero muito ser merecedor do voto de vocês. Muito obrigado. Já está sob avaliação. E assim conversamos aqui com o candidato à Prefeitura de São Luís, Fábio Câmara, do PDT, dando prosseguimento à série de entrevistas. A Mirante News espera democraticamente chegar aos mais diversos rincões do estado do Maranhão, com entrevistas com os prefeituráveis em diversos municípios, não só São Luís, mas o nosso papel é de dever democrático. É de tirar o candidato da sua zona de conforto. É levar as outras faces do candidato à população, para que ela saiba escolher, para que ela escolha com convicção, com consciência. Por isso, o nosso slogan, informação para votar consciente. Muito obrigado ao candidato Fábio Câmara. Amanhã esperamos receber aqui, para este mesmo horário, 2h30 às 3h30 da tarde, o prefeiturável Eduardo Bright, do PSD, é o candidato, de acordo com a confirmação da sua assessoria, que esteve aqui, participou do sorteio com os outros assessores e confirmou. Amanhã esperamos dar prosseguimento da Mirante News, recebendo o prefeito de São Luís, candidato à reeleição, Eduardo Bright, do PSD, no dia 10 de setembro, amanhã. Eu vou para o intervalo.